Então, a gente vai começar aqui o 8º encontro. Para brincar com os números, provavelmente a gente faz um total de 11 encontros, destrinchando esses princípios, né, de uma outra maneira de estar em relação uns com os outros, em relação com a nossa natureza e com a própria natureza, naturante e naturada. E aí, depois disso, a gente provavelmente faça um outro processo, provavelmente mais ligado a esse lugar, ao projeto aqui, a Vila 11 aqui, para que, eventualmente, as pessoas que tenham interesse em participar do processo aqui, vir morar aqui, vir construir isso com a gente possa entrar nesse campo. Porque, neste momento, a gente está realmente chama de Vila 11, porque é o que está iniciando esse processo, mas ele não depende exclusivamente daqui, né? Ele não tem tempo e espaço, ele tem a possibilidade de estar em qualquer lugar, de outras maneiras, né? O que a gente está criando aqui são plataformas, base, estrutura para se criar o que a singularidade de cada um nas suas composições quer experimentar, escolhe experienciar. E aí a gente fez uma roda da vida com 4 movimentos, em cada movimento 3 zonas, e a gente falou sobre a facilidade que a gente tem de entender essas 6 primeiras zonas dos 2 movimentos, porque de uma maneira ou de outra é íntimo nosso, né? E aí, o que hoje, na verdade, eu queria abrir mais para escutar o quanto esse processo, como ele chegou em vocês e o que desperta em cada um que queira compartilhar. Mas antes disso, eu só queria colocar uma questão aqui para chamar vocês para conversa, que é esses 2 primeiros movimentos, a gente pode transmutá-los. Então, tanto o movimento da materialidade quanto o movimento da relacional, a gente já conhece esse campo e a gente pode transmutar e fazer isso de outra maneira. Porém, o 3º e o 4º movimento, a gente nem sabe, assim, raramente, ou de uma maneira muito pontuada, fora do nosso cotidiano, a gente tem experimentado. Então, são pontos mais difíceis de compreender, porque a gente não tem a nossa própria experiência com ele, né? E aí, eu queria trazer uma visão para convidar, né, para uma conversa, e que vocês falem a percepção de vocês, uma visão de por que esse 3º e 4º movimento está tão distante da gente. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto, e aí vejam como ressoa aí. Então, a gente está vivendo vou dar um exemplo bem concreto, e não é um exemplo de ninguém daqui do grupo, e é um exemplo de todos nós daqui. Não é um exemplo lá fora está assim. Não, é de todos nós. É um exemplo de uma maneira... como é que se fala? Generalizada, tá? Mas pertence a nós, não pertence ao mundo lá fora. A história é assim. A gente está vivendo uma situação única no mundo com essa pandemia, e por mais que tenha dado um chacoalhão inicial, a gente já foi se acostumando com o vírus, e agora começar, que a coisa ainda está super em percurso, né, principalmente aqui no Brasil, mas agora a gente já está pensando em como continuar, né?
E esse como continuar, quem pensa é a mesma pessoa. Porque o que fez, as mudanças que a gente viveu não foram mudanças estruturais internas, foram mudanças estruturais externas, aonde a gente teve que viver de outra maneira. Mas continuamos sendo a mesma pessoa vivendo dessa maneira, de outra maneira. Então, eu vou dar um exemplo bem generalista, assim. Todo mundo que está querendo escapar de uma cidade grande, escapar de São Paulo, de uma cidade grande qualquer, porque começa a ver que é muito difícil fazer uma quarentena dentro de um apartamento e também a tensão de uma divisão tão clara, onde metade da população não quer a quarentena, metade quer, onde metade da população não está nem aí e dane-se, todo mundo vai morrer mesmo, pronto, e a outra metade fala, não, peraí, enfim, tem uma divisão muito clara acontecendo, né? E isso cria uma tensão em quem está muito próximo disso, né? Que é quem está morando em cidades grandes. E aí, quando essa pessoa, seja lá quem for, pensa em sair desse lugar, qual é o pensamento? O que essa pessoa deseja? O que ela quer quando ela vai sair desse lugar? E aí eu vou dizer de uma maneira generalista que essa pessoa ela quer... vou dar um exemplo. Ela, como eu recebo bastante, olha, dá uma olhada por aí se tiver um lugar que é assim. Uma terra linda, com água, com frutíferas, com alta, assim, para ter uma boa vista, com os bons vizinhos, com... Esse é o pedido, né? Isso está dentro da gente, é isso que a gente quer. Poxa, eu vou sair de São Paulo, eu vou sair do Rio de Janeiro, eu vou sair de uma cidade grande, eu quero um lugar melhor, né? Porque dentro de mim eu quero um conforto, eu quero uma qualidade de vida, porque eu já estou abrindo mão de um lugar especial, que é uma cidade grande, né? Se a gente fizer um movimento interno, a gente vai falar assim, nossa, o que a gente fez com o estilo de vida da gente é insustentável. Então, eu quero uma terra que precisa ser reflorestada, eu quero uma terra que precisa ser cultivada para ver se brota de novo uma nascente, eu quero uma terra abandonada para cuidar e para poder regenerar e para poder entrar em contato com isso. Quer dizer, se a gente faz um movimento interno, esse seria o nosso desejo. Eu quero fazer esse exercício de regeneração, esse exercício de despertar, de reconexão. E não eu quero fugir dessa loucura que está e me acomodar num lugar agradável e que vale a pena abandonar a atração da cidade grande pela paz do campo. Com certas condições que, poxa, também já cheguei até aqui, né? Como é que agora eu vou viver de uma maneira menos confortável? Estou falando de uma maneira muito generalista isso. Eu sei que muitos vão reconhecer, não é o que eu quero, mas se a gente pensar, porque a gente está... Quem votou não votou nesse presidente, quem pensa ou não pensa igual a ele, vive nesse país e faz parte desse tipo de pensamento, sendo contra, a favor ou omisso. São três movimentos que sustentam alguma coisa. Se eu sou contra alguma coisa, eu sustento ainda mais do que se eu sou a favor. E se eu sou omisso, eu continuo ainda sustentando aquilo, porque a minha energia não é colocada. Agora, como é que a gente para de sustentar? Quando é que a gente desinveste em tudo isso? Quando a gente faz uma mudança interna. Quando isso muda dentro de nós. Quando a gente já não está lutando nem contra, nem pondo energia a favor e nem desconectado na omissão. Então,
em cima disso que a gente vem conversando nesses 2 últimos encontros, o primeiro e o segundo movimento, que foi mais acessível porque é palpável, e o terceiro e o quarto fica uma coisa ou pontuada, ou uma coisa difícil de compreender. E aí, diante desse exemplo concreto que eu estou dando, do desejo, o que a gente deseja? Né? A gente deseja escapar, fugir. E fica difícil imaginar que um desejo genuíno nosso seja de restaurar, de reconectar, de agora trabalhar em outra dimensão, em outra relação, com outras experiências, né? E não fazer a mesma coisa de uma maneira melhor, de uma maneira mais legal. Eu já fazia tal coisa que já era super legal, que já era super a favor da vida. Mas isso que você fazia, que já era muito legal, faz parte, compõe o que a gente está vivendo agora. Então, eu vejo que, independente do que a gente estava investindo, seja na arte, seja na empresa, seja no sucesso, seja no que for, é todo esse conjunto que nos traz aonde a gente chegou agora. Então, todo mundo precisa fazer alguma mudança para que a mudança efetivamente aconteça. Porém, é todo mundo, cada um em si, cada um na sua própria experiência, né? E não todo mundo como um ativismo sem mudança interna. Então, queria jogar essa bola quente aí e convidar vocês para entrar em contato com o que vocês sentem, o que cada um sente com esse convite, com essa provocação. E estamos aqui abertos para a escuta. Então, quem quiser trazer alguma experiência, alguma sensação, alguma questão, algum incômodo, algum insight, só abrir o microfone, que estamos aqui à escuta. Oi, Ana, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Melissa. E é a primeira vez que eu estou participando aqui com vocês de algo que está acontecendo ao vivo. Eu tenho escutado bastante. E isso tem todo esse pensamento, né, sobre vários assuntos, tem me conectado muito. E aí, acho que compartilhar um pouco da minha experiência, né, porque acho que faz parte um pouco desse processo de mudança. Eu sou de São Paulo, minha formação é educação física, trabalhei 20 anos com consultoria de empresas e a partir de uma experiência de morte na família, mobilizou fortemente o meu desejo de sair do mundo corporativo. E, na verdade, porque meus pais moram em Goiânia há muito tempo e minha mãe sempre falou, Melissa, para Goiânia, para Goiânia. E eu falava, mãe, não vou para Goiânia. E aí, no momento que meu sogro faleceu, numa virada de ano, meus filhos sofreram muito a perda do avô, que viveram pouco, conviveram pouco. Eu falei, poxa, o que vale na vida? Se não as relações. E aí eu decidi, então, falei com meu marido, falei, vamos mudar para Goiânia? Porque meus pais moravam em Goiânia. E eu já não estava mais feliz com o meu trabalho. E aí ele falou, vamos. E nesse momento, então, eu pedi demissão. Eu trabalhava numa grande empresa internacional e também não estava mais satisfeita em ajudar as empresas a melhorarem o que elas estavam fazendo de mal para o mundo. Porque dentro de uma atividade que era muito legal para as áreas que eu atendia, eu estava, de fato, ajudando na melhoria da produtividade e eu não estava conectada com o que aquelas empresas estavam fazendo, que não era perene para o mundo e para as pessoas.
E aí eu pedi demissão e eu me mudei de São Paulo para Goiânia em fevereiro de 2017 e não consegui sair da empresa até agosto. Eu fiquei trabalhando, mudei com os meus filhos e fiquei ainda por mais 6 meses trabalhando em São Paulo e morando em Goiânia. E aí consegui sair e depois de 3 meses eu consegui então abrir o que me chamou naquele momento que tem sido muito legal. Eu tenho uma livraria infantil em Goiânia. Então, mas muito com uma proposta de uma literatura que seja de desenvolvimento e de conexão do ser, né? Que não é uma literatura infantilizada, mas que é uma literatura que a gente é sujeito e que de alguma maneira a gente desperte, a gente crie repertório para lidar com as questões da vida em algum momento. E aí é um lugar que tem um jardim onde as pessoas fazem diversas atividades, enfim, eu conecto as famílias e a gente sai um pouco dessa desconexão por conta da avalanche digital e a gente reconecta as famílias. Enfim, é um pouco assim do passo que eu consegui dar de uma maneira, enfim, não sei, né? Mas que hoje me deixa muito feliz considerando para que estou. Considerando de que maneira que eu estou impactando as pessoas com quem eu entro em contato. E a que serviço estou, né? Então, enfim, um pouco só dessa experiência que não é o extremismo nem de lá nem de cá. São Paulo é maravilhoso, mas não serve mais para mim. E talvez ir para o campo ainda não fosse o viável, possível ou sonhado por mim. Mas estar no meio do caminho, né? Ou já em caminho, enfim, acho que é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, Melissa. Eu vou aproveitar a sua fala para trazer uma perspectiva aqui, porque não é nem São Paulo que é ruim, nem o campo que é legal, e nem o meio do caminho que pode resolver alguma coisa. Não é nem a empresa que está fazendo mal, ou nem a livraria que está fazendo bem. O que a gente está falando, mas tudo isso que eu estou te falando, agradecendo a sua fala e dizendo que eu não estou falando a partir da sua experiência, mas do que ela se apresenta. Por quê? Porque todo esse sentido que esse movimento faz, genuíno, verdadeiro, que veio de uma necessidade pessoal grande e que gerou todo esse movimento, que só você sabe o que foi, ele serve lindamente para você, né? E ele faz sentido. Agora, se a gente começar a achar que esse é o caminho de todo mundo, aí a gente vai querer viver o seu caminho, ou vão querer viver o nosso caminho, ou o caminho de qualquer pessoa, e a gente vai continuar sem subir nos nossos próprios pés e amadurecer emocionalmente, né? Então, me faz lembrar uma história. Tinha uma época que eu lia muito Newton Bonder, então eu sei várias histórias judaicas, por isso que eu me considero uma judia, apesar de não ser a judia da família, que é o seguinte: Sara ia lá e precisava muito, ia lá para o rabino e ela queria muito engravidar. E um dia ela engravidou e o rabino falou: Sara, o que você fez para engravidar, além de sexo, né? Ela falou: eu punha todo dia às 6 horas da tarde um lenço na cabeça e rezava e pedia fervorosamente a Deus para engravidar. E engravidei. Então, quando chega outra pessoa ali querendo engravidar, não adianta o rabino falar: faça como Sara, põe o lenço na cabeça e peça a Deus e que você vai engravidar. Então, não é assim que funciona, né? Não é por receita. E não é também a gente achando que a coisa está fora, né? Não é a empresa que faz mal. É o que nós queremos que essa empresa faça. É o que a gente quer que a empresa faça.
que é o problema. E a gente está achando que não é a gente que quer aquilo, que é a empresa que quer aquilo e quer ficar rica. Só que a empresa só faz aquilo porque nós queremos que ela faça aquilo. E a gente pode vir para o campo e fazer a mesma coisa e querer que as coisas sejam feitas ou já pronta. É como se a gente já tivesse o mundo todo pronto e a gente escolhesse aonde a gente vai querer ficar no mundo e aí dali eu toco, né? Então, por isso que eu trouxe essa imagem, sem querer ofender ninguém de jeito nenhum, e me colocando também nesse lugar. O nosso desejo é do nosso deslocamento no lugar e não do deslocamento interno. Então, a gente quer ir para um lugar que tenha certas condições que a gente acha que a gente merece essas condições. Claro, lutou até agora, é que nem alguém que pega e fala assim, a gente tem uma história da família do Fábio que ilustra isso, né? Na guerra, a família sai lá da Polônia e vai para a Argentina, uma família que batalhou e conquistou muitas coisas materiais e tal. Então, cada um chega na Argentina com dinheiro, com uma mala de dinheiro. Batalhou, e só que justo naquele momento aquele dinheiro já não vale mais nada. E aí entra em crise, né? Entra em depressão profunda, porque, puxa, eu batalhei até agora para conquistar isso, isso agora não vale. E a gente batalhou até agora para conquistar conforto, e o conforto agora não vale, porque o conforto é desconfortável. Ficar dentro de um apartamento confortável, numa quarentena, é desconfortável, né? Uma coisa é você ficar no apartamento confortável porque você escolheu ficar, porque você faz suas práticas ali e tal. Outra coisa é porque você é obrigada a ficar. Então, não vou abrir mão do conforto. Então, são essas pequenas coisas. Não vou abrir mão daquilo que eu podia antes conseguir. Não vou abrir mão do suposto conforto. Do suposto conforto, né? Das viagens, tem que abrir mão de tudo. E quando a gente abre mão de tudo, a gente tem que perceber que o que está sendo chamado é a nossa mudança na Terra e não o nosso deslocamento na Terra, né? A nossa mudança na relação. Então, por isso que eu digo, fica com essa imagem provocadora. Vou sair de São Paulo, vou sair da cidade grande e vou para a regeneração. Então, o que eu quero, como alegoria, porque não é isso, como alegoria, o que eu quero é uma terra que precisa de cuidado. Que eu quero encontrar uma terra para eu poder plantar, para eu poder fazer com que a nascente volte ali. E você vai desfrutar disso? Provavelmente não, porque daqui 50 anos, quando tudo isso estiver completamente reflorestado, talvez eu já não esteja vivo. Ou sei lá, as formigas comem tudo e as plantas não crescem. E aí eu vou ter que lidar com essa experiência. Então, entendem a minha provocação aqui? E por que essa provocação? Porque para a gente poder entrar nesse terceiro e nesse quarto movimento, a gente precisa entrar num desconforto interno, precisa entrar numa crise interna. É a partir de uma crise que gera essa ponte, não a partir de um controle, né? E aí, como chega isso aí? Aqui, especificamente, tranquilo. Ah, sim, não, porque você está fazendo o seu caminho, a sua escolha, não tenho dúvida, eu estou falando no grupo em geral, Melissa. Tá bom. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Ana, tudo bem? Oi, André. Eu não sei, eu queria também, talvez, trazer alguma coisa do que eu tenho sentido, assim, com essa situação agora, né? Eu tô morando agora em Pindamonhangaba, né?
quer dizer, já estava antes também, e que é a cidade onde eu nasci, né? Onde eu passei a minha infância toda. Depois eu morei bastante tempo também em São Paulo, né? Onde eu me formei, casei e tudo mais, né? Mas depois, já fazia alguns anos que eu estava num movimento justamente de sair da cidade grande, né, de São Paulo. Eu passei, sei lá, metade da minha vida depois de ter feito os 18 anos, assim, né? Aí a gente veio para uma cidade pequena, que é Santo Antônio do Pinhal, e ficamos lá uns 5 anos, e depois viemos aqui em Pina, em partes, por uma necessidade de cuidar da minha mãe, né? Que foi depois que meu pai faleceu, ela entrou em depressão, tentou se suicidar, e perdeu o controle da própria vida, de alguma forma, assim, por assim dizer, e apesar que eu tenho um irmão, mas ele tem muita dificuldade de se dar com a minha mãe e tal. Também tem família, 3 filhos, e nunca quis mais voltar para cá. E eu já estava aqui perto, já estava cuidando dela, acabamos vindo morar aqui, né? Agora, nesse momento agora, que a gente está nessa pandemia, o que eu tenho sentido, talvez até por estar morando aqui nessa cidade onde era a minha infância, mas que nesse tempo todo que eu estava morando aqui, parece que eu não reconhecia esse lugar como sendo aquele lugar da minha infância, sabe? Porque eu tinha passado muito tempo fora e muita coisa mudou aqui também. Mas depois que começou essa pandemia, parece que muitas coisas internamente foram se abrindo por um campo de memória, assim, e que, em partes, até porque por sair na rua e ver a cidade também meio vazia, né? Eu comecei a, parece que, reencontrar sensações do mundo que eu conhecia em algum lugar e que eu mesmo já tinha esquecido dele, assim, sabe? E foi muito forte isso, assim, porque eu vi que esse lugar existia, né? E que era, apesar de que era a mesma cidade, as mesmas ruas, os mesmos lugares, há muito tempo eu não entrava em contato com isso, né? E pela primeira vez, nesse tempo todo que eu estava morando aqui, parece que começou a fazer sentido eu estar aqui. Porque, em partes, assim, não sei se por causa da cidade também estar mais vazia, assim, eu comecei a perceber que por trás de tudo aquilo que tinha mudado, que não é só assim, a paisagem, os lugares da cidade, assim, era a maneira de sentir o estar aqui. Aí, por uma série de razões também, eu comecei a estar mais presente lá na casa da minha mãe, que na verdade é a mesma casa que a gente vivia na infância, né? Uma casa que meu pai construiu há mais de 50 anos e está lá ainda, enfim, e também mudou muita coisa lá, né? No meio desse processo eu resgatei alguns álbuns de infância, então eu olhava as fotos, isso há mais de 40 anos atrás, assim, era muito diferente, né? Porque tinha a casa da minha avó, que eram migrantes japoneses que construíram aquela casa lá, assim, antes da Segunda Guerra Mundial, durante aquele período da Segunda Guerra, né? E depois tudo isso foi destruído, porque foi vendido, sabe? A família toda foi para fora, foram para outras cidades, foram morar em São Paulo. Mas na minha infância, a casa dos meus avós, que foi feita, né, lá no começo do século, estava ainda lá e a gente se reunia todo fim de ano a família inteira lá, né? Então eu via aqueles álbuns de fotos e tudo isso, assim, apesar de já não existir mais, a única coisa que sobrou foi a casa dos meus pais, que ainda está lá, né? E é uma chácara, assim, é uma casa que tem muita natureza, sabe? Muita coisa assim que alguns anos atrás, quando eu saí de São Paulo e vim para cá, quando eu comecei de novo a frequentar aquele lugar,
fiz um movimento grande ali de tentar regenerar a natureza ali, né? Porque durante muito tempo aquele lugar era assim, se punha fogo no mato, enfim, não tinha uma relação com a natureza, apesar daquilo estar vivo ali, né? Então eu conheci pessoas aqui que tinham um grupo aqui no Vale do Paraíba, que chama Grupo Agroflorestal do Vale do Paraíba, e comecei a participar de mutirões agroflorestais, né? Trabalhar com as pessoas, até em acampamentos, né? De reassentamento do movimento aí do Sem Terra que estavam envolvidos com agrofloresta, né? Mas, como eu não sentia uma conexão mais com aquele lugar, até porque a minha mãe, nesse processo, ela começou a querer se isolar, né? Então, quando a gente tentava se aproximar, até teve uma tentativa de morar junto com ela naquela casa, sei lá, a gente percebeu que estava inviável, assim, sabe? Ela, de alguma maneira, rechaçava, assim, meus filhos, as crianças, não queria ninguém, assim, por perto, né? E aí a gente acabou pegando pessoas para pagar, para ficar com ela como cuidadoras, e eu só administrava isso, ia lá, via se estava tudo bem, visitava, conversava com as pessoas, ficava um tempo por ali, mas não sentia de morar lá, né? Aí agora, voltando nesse momento agora que eu comecei a reconectar lá, passou por um momento assim, dela não querer mesmo que eu estivesse lá, mas dessa vez eu achei que eu tinha que insistir, né? Então eu tenho ido lá, então por um lado eu vejo que a natureza, durante algum tempo que eu investi trabalho lá e depois larguei, ela fez um trabalho muito grande, assim, sabe? Justamente porque mesmo antes dessa pandemia, era um lugar que tinha sido muito tempo maltratado, tinha pessoas que trabalhavam lá só para manter a coisa assim, tacando fogo e tudo mais. Isso parou depois que meu pai morreu. Eu assumi o cuidado daquele lugar, entrei em contato com essas redes agroflorestais e tudo mais, levei pessoas para trabalhar lá, assim, voluntariamente, gente que estava engajado nisso, e depois eu me afastei daquilo lá e comecei a ajudar as outras pessoas por um tempo, né? Os espaços dela, e achei que aquele lugar não tinha uma energia legal, que não estava rolando, enfim. Mas agora, voltando, André, parece que... desculpa, eu tô. Peraí, só para entender, eu, na verdade, eu tô perdendo um pouquinho o fio da história, assim, no sentido de que eu não tô acompanhando o caminho, assim. Eu estou vendo várias imagens conforme você vai contando toda essa história e tal, mas estou com dificuldade de acompanhar. Você Uhum. consegue fazer uma síntese do, assim, o que que é que você está trazendo? Porque eu estou ficando presa nas imagens e não estou seguindo o raciocínio. Tá. O que que é que você está... Qual é a experiência que você está trazendo? Então, eu acho que Ou se você já trouxe a experiência e ela já está aí. não, eu acho que ainda tinha alguma coisa. Quer dizer, na verdade, não é que eu tenho alguma coisa assim formatada. Quer dizer, eu queria partilhar isso que está acontecendo, né? Mas o que eu tenho sentido, então, é que, assim, voltando lá agora, nesse momento, e vendo que as coisas, assim, embora eu tenha investido no sentido com alguns projetos, com algumas ideias, que era de dar um uso para aquela terra, a partir dessa recuperação, né? Foram várias coisas que aconteceram. Não estou mais te ouvindo, mas você trouxe agora uma palavra, acho que chave. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Dá um uso para aquela terra, né? Dá um uso para aquela terra. É desse lugar que eu estou falando, onde a nossa desconexão com a experiência
da natureza, que somos nós, e tudo que envolve todos os seres vivos dessa terra, que são dependentes relacionais, né, e são parceiros nessa criação de vida, e o ser humano fez esse afastamento, e desse afastamento ele volta para a natureza como aquele que ou vai salvar a natureza, ou vai dar uso à natureza, ou vai extrair da natureza, ou vai desfrutar da natureza. E é tudo isso que nos faz ficar distante da própria natureza e da natureza em nós. Porque eu posso estar muito bem dentro de casa, num apartamento em São Paulo, e só de limpar ali a casa, de limpar uma privada e estar ali colocando a minha energia naquilo, começar a fazer uma limpeza interna, né? De estar reorganizando coisas, olhando para as coisas, olhando da maneira que a gente investiu, olhando ali todo o nosso legado dentro da nossa casa, nos nossos cursos, nossos diplomas, no nosso modo de vida, o legado que a gente investiu, e a gente investiu nisso porque de alguma maneira aquilo fazia sentido e aquilo nos trazia alguma conexão, né? Não tô desprezando tudo que foi feito. Foi feito coisas importantíssimas, coisas que se tornaram desnecessárias e a gente insistiu, coisas que só estão se tornando desnecessárias agora e a gente tem dificuldade de desapegar. Então, nessa mudança radical em nós, e essa mudança radical em nós não é pelo deslocamento, não é. Quando eu dou esse exemplo, não é para aconselhar ninguém e falar, gente, comecem a procurar terra que precisa de cuidado. Não, eu só dei esse exemplo para mostrar que a gente não está ainda olhando, na minha perspectiva, estou falando isso por mim, né? Olhando para o que realmente é necessário, olhando para essa transformação em nós, para a maneira que a gente pensa, sente e age a vida, independente de quanto a gente já fez coisas conscientemente importantes. Só que agora é outra consciência que está sendo chamada, porque não dá para a gente se separar e falar existe a turma da direita e a turma da esquerda e a turma da omissão, a turma... não tem, é tudo nós. Se a gente está ouvindo notícias, se a gente está vendo coisas, se a gente está experimentando coisas, é porque está dentro da gente aquilo que a gente está experimentando. Então, como a polaridade está ficando muito evidente, a gente quer polarizar mais ainda, né? A gente quer se afastar ao invés de integrar essa polaridade. Então, quando a gente vai lá para essas, por exemplo, para o terceiro quadrante, que a primeira é a zona da equanimidade, já é uma mudança de mente. Então, a minha mente dualista ela começa a entrar como mente paradoxal, que não é isso ou aquilo, não é o certo ou o errado, é isso e aquilo. E isso e aquilo, um sustenta o outro. Quer dizer, se isso é contra aquilo, isso sustenta o que é contra. E a integração é um desapego. Eu falo, não vou lutar por isso ou por aquilo, eu vou reorganizar e reentender o meu lugar no mundo. E não ir para a vertente que eu acredito, porque qualquer que seja a vertente que a gente estava indo até agora, nos trouxe até aqui onde a gente está agora. E fez toda a diferença a vertente que você assumiu atrás, porque tem gente agora feliz da vida, porque está vendo o movimento acontecer na Terra, tem gente agora desesperado porque está perdido, tem gente vivendo numa solidão tremenda, tem gente, enfim, faz toda a diferença o caminho que você fez até agora, que cada um de nós fez até agora, faz toda a diferença. Mas seja lá qual foi o caminho que a gente fez agora, tem outro caminho a ser feito. Tem um outro olhar a ser feito, desde as coisas mínimas. Por exemplo, aqui a gente vê como é difícil fazer uma mudança. A gente viu a importância que é não depositar mais um saco de lixo preto, com todo o lixo dentro, de um lugar onde alguém vai levar esse lixo, sei lá para onde. Agora, não é para fora do planeta que vai levar. É um lixo que está sendo jogado em algum lugar e esse lixo daqui a pouco vai chegar nos nossos pés de novo. E não é fácil fazer isso. A gente está fazendo aqui e não é fácil.
fazer lixo zero. Fazer lixo zero é fazer com que tudo que se produza de lixo não seja sujo, não seja lixo, seja matéria-prima para alguma outra coisa. E que não necessariamente é a gente que vai reciclar, porque tem gente que vai lá e recicla isso. Mas poder fazer essa entrega, saber que esse lixo não vai... E isso que parece ser tão simples, em um lugar no meio do mato, onde o consumo de lixo diminui bastante, não é nada simples, mas não é nada simples. Então, são esses processos de olhar aonde a nossa produção ela só está se deslocando, e quanto mais ela segue no antagonismo, mais a gente fortalece, né? Então, a mente paradoxal, a zona da equanimidade, é isso. É saber que o eu e o outro é junto. Eu outro, e não eu ou outro. A minha ideia ou a ideia do outro. Então, aquilo que eu vejo fora, eu preciso reconhecer que está dentro de mim. E isso gera uma mente paradoxal. Então, se eu estou precisando, dentro de mim, organizar alguma coisa, as minhas ações fora vão ser desse nível, e não a minha ação fora vai fazer por mim o que eu deveria fazer dentro. Que é, por exemplo, me deslocar do lugar que eu estou, como se isso que fosse resolver, né? Então, essa zona da equanimidade, ela tem essa palavra desapego, e desapego, inclusive, do desejo pessoal, do bom senso e do senso comum. Porque os meus desejos pessoais, o meu bom senso e o meu senso comum nos trouxe até aqui, cada um, e a gente está colhendo os frutos disso. E cada um está colhendo de uma maneira ou de outra. Então, seja lá o que for, mesmo que agora você esteja colhendo frutos maravilhosos, ótimo, que a gente pode fazer esse caminho e agora colher frutos maravilhosos. Mas se a gente olhar para a terra, o pedido está sendo que agora a gente faça outra coisa. Porque aquele caminho que a gente fez, que nos trouxe até aqui, para poder encarar isso que está acontecendo agora e também contribuir para o que está acontecendo agora, está sendo chamado para ter uma mudança. E a mudança, para mim, que é radical, é a mudança de como o ser humano está na Terra. Então, não como o ser humano está fazendo bem para a Terra, está cuidando da Terra, tá? Porque a Terra se cuida muito bem, obrigada. Não como o ser humano está, mas como ele está reconhecendo quanto ele está distante da sustentação primordial, né? Ontem a gente estava no encontro ali da Jornada da Travessia, e o que veio foi isso, né? O que é primordial? O que é primordial para qualquer ser vivo? O sol, o ar e a terra. Essa composição é primordial para qualquer ser vivo. E como é que está a nossa terra? Como é que está o nosso sol em relação à terra? Como é que está o nosso ar? E aí, quem carrega sol, terra e ar? A água. Ela é veículo. E a água não é melhor do que o sol, ela não fica superior porque ela carrega todas. Não, ela se diferencia. Então, carregar tudo isso não faz dela mais importante. Ela se diferencia. E quando ela carrega a terra, a água carrega o quê? Carrega a terra, carrega o sol e carrega o ar. E como é que está a nossa terra, a nossa água? Como é que ela está? A gente sabe como é que ela está. Aí vem o alimento. O que o alimento faz? O alimento carrega água, sol, terra e ar. E ele não é superior a isso, ele é dependente relacional disso, ele só se diferencia para poder ampliar a experiência de vida. Ele se diferencia, ele não é superior na hierarquia, porque ele carrega tudo. E como é que está o nosso alimento? Envenenado, a gente já sabe. Ou industrializado, ou separado da natureza. E aí vem o animal carrega a planta, ele carrega a água, ele carrega o sol, a terra e o ar. E como é que está esse animal? Sendo extinto e sendo explorado. E ele não é melhor do que nada disso. Então, o ser humano que carrega o animal, a planta, a água, o sol, a terra e o ar, ele não é hierarquicamente superior.
porque ele carrega tudo isso. Ele é a diferenciação de tudo isso, que faz com que isso amplie a composição. Logo, ele também é responsável por tudo isso. E o que o ser humano está fazendo com o animal, com o alimento, com a água, com a terra, com o sol e com o ar? É deste lugar que é o convite para a gente pensando, né, o que é a Vila 11 para a gente. Uma outra maneira do ser humano estar em relação com a própria natureza, naturada e naturante. E não ser o cuidador dessa natureza. Ser aquele que para de atrapalhar a natureza. A própria natureza, inclusive. Com o quê? Com as interferências. Por isso esse desapego. E quando a nossa mente paradoxal fica ativada, esse desapego é mais possível. Porque não é uma questão de isso ou aquilo. É uma questão de aceitar isso e aceitar aquilo, integrar os dois e entrar nesse campo vazio, que é uma prática que a gente vem fazendo há bastante tempo em vários encontros, né? Então, e aí só para seguir, que eu prometi que a gente ia fazer um mergulho para deixar mais claro, mas com essa conversa eu acredito que vai ficar tudo mais claro, né? A zona da renovação, então é isso, né? Destruição e criação. É permitir, entrar nesse movimento de destruição e criação e não querer se manter em um deles, né? Então, ser tão atraído por plantar uma árvore quanto a gente é atraído por desfrutar de uma árvore plantada por alguém em algum tempo e espaço. Reconhecer, né, essa ação, que tudo que está aí é porque alguém fez isso. E tudo que a gente fizer vai gerar efeitos. Então, na zona da renovação, a gente entra, a palavra é inibição, né? A gente entra nesse gap, assim, nesse deixar de fazer para que as coisas possam se apresentar. Nessa percepção que o ser humano, por ser passagem de todos esses elementos, ele não é superior por causa disso, mas ele se diferencia de todos eles, como cada um em si se diferencia. E qual é a nossa responsabilidade nessa diferenciação, né? E, finalmente, ainda no terceiro movimento, a zona do inédito, é admitir, é reconhecer, é aceitar que a gente vive num mar de mistério. É um mistério, né? Essa integração, essa diferenciação da vida, o que faz tudo isso acontecer é um mistério. E esse mistério vai gerando em nós uma certa humildade, né? Um respeito, um assombro, um convite para ampliar perspectivas, para falar, puxa, já está aí a coisa, qual que é a perspectiva que eu posso ampliar em relação a isso, né? Então, caminhamos um pouquinho mais nessa zona do inédito, nessa zona da renovação, da equanimidade, nesse terceiro quadrante, e que o ser humano não vai passar por ele se ele não fizer uma mudança nele. Não vai ter mudança para qualquer lugar, para qualquer leitura, conhecimento, aquisição que faça essa mudança acontecer, que não seja realmente algo em nós, né? É isso que eu queria trazer como provocação para a gente. Eu acho que o Alexandre quer falar alguma coisa, Alexandre? A Zeta, diga lá. Sim. Essa mão aí é para falar? Diga lá. Vai, Alexandre. Tá falhando, Alexandre, a conexão. Tá falhando, a gente não te ouve. Tem um outro Alexandre, pelo jeito? Não, é você mesmo. Tá bom. Então, eu deu vontade
eu queria tocar também mais adiante um pouquinho. Eu estava no Rio de Janeiro e trabalhando numa coisa que me encantava, que me encanta, a homeopatia. E não importa como, mas nasceu uma ideia. E que eu não conseguia fazer lá no Rio de Janeiro, por questões práticas, objetivas. E aí surgiu a possibilidade de vir para uma vila de pescadores pequenininha, e porque um espaço foi cedido para que essa ideia pudesse tomar corpo, assim, não é? E aí eu ouvia muito as pessoas dizendo assim: nossa, você está morando num paraíso, numa vila de pescadores, na beira do mar, um mar quentinho, um mar tão sorriso. E morando aqui, eu ia me dando conta de que era a mesma coisa em vários sentidos. De fato, viver na vila de Cumuruxatiba me ajudou, me facilitou, e eu acho que essa palavra facilitar e dificultar, duas palavras, são muito importantes, me facilitou reconexões. Cumuruxatiba mesmo significa, uma língua da língua Pachorrã, dos índios Pataxó, que vivem aqui nessa região toda, né? E significa grande diferença entre as marés. Isso me conectou de uma forma diferente com as marés, por exemplo, pela transformação da orla, tanto aterro, etc. Não é? Aqui não. Me conectou com a lua, que hoje, aliás, é lua cheia, né? Eu estou querendo lá na beira do mar ver ela nascer ali. E com os ventos, aqui tem um regime de ventos muito importante e tal, tarará. Mas as relações das pessoas eram exatamente as mesmas. Tensas, briguentas, separatistas, guetos e guetos e guetos. Eu mesmo era, durante um tempão, e ainda sou, em alguns momentos, percebido como um forasteiro. Então, assim, eu concordo profundamente com essa perspectiva, né? De que em qualquer lugar que a gente está, é ali que vai se dar essa experiência de mudança de paradigma ou não. E aí veio a pergunta que você fez, Ana: por que é que o terceiro e o quarto movimentos estão tão distantes, não é? E eu fiquei com isso, e ontem, na conversa que a gente teve na jornada, né, uma moça falou sobre o trabalho cão para transformar, para poder mudar o paradigma. E aí eu comentei, até escrevendo ali nesse cantinho aqui, né, de conversa, que trabalho cão que a gente teve para chegar nesse lugar. E eu percebo isso com muita clareza, assim, em mim, vou dizer todos é um pouco atrapalhado, né, mas em muita gente, como é que o trabalho de desfazer, esse trabalho, desinvestir, usando uma palavra que você usa, que eu acho tão pertinente, desanima. E aí me espanta, né? Assim, tem uma imagem que para mim faz muito sentido, me ajuda a entender muitas coisas, que é assim: um dia a gente se desconectou da natureza, desconectou da gente primeiro, depois da natureza, da nossa própria natureza, da natureza, por consequência. E a gente tinha uma energia e tem uma energia para estar aqui. E a gente usou essa energia para construir um muro que nos separava, em busca de garantias, um muro de segurança, não é um muro de proteção, um muro de garantia, de defesa. Eu acho que tem uma diferença imensa entre proteção e defesa. Proteção pode botar a gente em contato com a gente mesmo e com a coisa que está acontecendo. Se eu tenho medo de tempestade, eu preciso perceber isso e preciso perceber a tempestade que está chegando. Então, eu estou em conexão. Aí eu me protejo, boto uma galocha, por exemplo, ou mesmo não saio de casa, porque a tempestade está forte. Defesa não, defesa eu cego. Tapa os ouvidos, tapa a boca, tapa os olhos, faço tudo. Para não entrar em contato nem com o meu medo, por exemplo, da tempestade, e nem com a tempestade, inclusive. Faço de conta que ela não existe. Ou diminuo, subestimo ela, acho que ela é pequenininha, que dá na mesma também.
Tem a doença tuberculosa, né, que tem uma caverna, que é um buraco, um vazio. Tem a doença cancerosa, que borbulha. Qual que a gente quer ter? Escolha idiota, não é? Mas a gente escolhe uma ou outra. E aí eu fico vendo como que mesmo dentro do primeiro e do segundo movimentos, que são tão íntimos da gente, a gente derrapa. Porque tem dificuldade, não, porque dá um imenso trabalho baixar esse muro. Porque não é derrubar o muro, porque se a gente derrubar o muro, a gente está derrubando a energia da gente. A gente tem que tirar o tijolo e restaurar ele para a nossa obra pessoal, interna. Então, a mudança é interna mesmo. Agora, eu vejo que, e eu sinto isso, né, que há tantos milhares de anos a gente vem construindo esse muro, que essa perspectiva institucional, inclusive, as instituições, eu fico impressionado quando eu percebo que a pessoa reclama de coisas, né? É engraçado, porque assim, eu não falo mais zona de conforto. O Fábio comentou ali atrás, assim, suposto conforto, não é? De fato, nossa, suposto conforto. Que a pessoa fica reclamando do banco que ela trabalha, e eu não tenho nada contra trabalhar no banco. Tem gente que está ali e eu preciso ir ao banco às vezes e fico agradecido que alguém está lá me atendendo. Beleza. Mas ok. Mas eu quero dizer aquele cara que é um pescador, é um poeta, no íntimo, e está no banco carimbando as coisas lá, ou contando dinheirinho. E ele reclama do banco no bar, na noite, como é que chama? Na happy hour. Ele reclama do trabalho dele, reclama. Aí você fala, pô, então sai desse banco. Ele, mas como eu vou deixar minha zona de conforto? Como conforto? O cara está falando de desconforto o tempo inteiro. E a gente não se dá conta que a zona de conforto é a zona de desconforto. E não se dá conta porque, em algum lugar da gente, aquilo ainda faz um sentido. Porque defende a gente de alguma coisa. Então, eu fico atento a isso, né? Como é que o terceiro e o quarto movimento estão tão longe, tão distantes, porque a gente tem um imenso trabalho e a gente tem que se decidir, e aí, de novo, decisão, a realizar esse trabalho, mesmo dentro do primeiro e do segundo movimento. Porque ele tá lá existindo ainda, né? Está lá, e ainda não, ele vai existir sempre, de alguma maneira ele vai existir. E a gente tem dificuldade de encarar esse trabalho. É por isso que, às vezes, eu fico pensando assim, muita gente se orgulha de falar que a espécie humana é a espécie mais adaptável do planeta, que em todos os lugares. Eu morro de medo disso. Porque se tem um lado bacana, tem outro trágico, que ele se adapta com o que é ruim, com o desconforto. E se adapta tanto que passa a achar que ele é conforto. Que encrenca que a gente se meteu. Que encrenca. E eu acho que o trabalho é o trabalho necessário é ser encarado e realizado cotidianamente e derrapado, e a gente cai. Às vezes eu falo que terapia é a arte da gente escorregar cada vez menos na mesma casca de banana, que é aquele lugarzinho sensível dentro da gente, que quando a gente vê, a gente escorrega de novo e se defende, e tem que desconstruir no primeiro e no segundo movimento. Então, fico com essa imagem que me é importante, assim, do trabalho a ser realizado e da decisão de encarar esse trabalho. Sim, porque como a gente se leva, seja lá para onde for, a experiência que a gente vai ter, seja lá onde for, é a nossa, não é a do outro. Então, eu posso chegar e falar assim, eu estou muito feliz onde eu estou vivendo, com as pessoas com quem eu estou vivendo e o que eu estou experienciando. Aí chega alguém aqui e vai falar assim, como você está feliz de viver cheio de aranha em volta? Como você está feliz com esse frio que faz aqui nesse sítio? Como você está feliz com essas pessoas que atuam daquela maneira? Porque é a experiência que eu tenho, não, ela depende da minha relação com as coisas e não das coisas fora disso, né? Então, eu acho que essa é a grande decepção quando você vê alguém vivendo uma experiência e que te chama a atenção e que você tem esse desejo e você vai lá se colocar nesse lugar e não tem a mesma experiência. Porque a gente aprendeu de que o mundo... A gente aprendeu isso na escola e sustentado pelo sistema todo educacional, dentro ou fora da escola. O mundo está pronto e você tem que ir lá e atuar nesse mundo que está pronto.
E esse mundo que está pronto, cada um vai aprender com as suas crenças e padrões que mundo é esse que está pronto, né? Diga lá, Zeta. Ai, a palavra. Obrigado, Ana. Tudo bom? Oi, Fábio. Oi, todos. Então, eu não conheço muito bem esquematicamente os movimentos, né, que você está falando, mas mais ou menos deu para entender, né? Eu fiquei pensando, escutando as pessoas que falaram em você, e teve uma hora que você falou em deslocamento, né? E aí essa palavra eu vou tentar ser bem breve, assim, e roubar também umas palavras da filosofia que me circulou ao meu redor nos últimos tempos. Eu lembrei de quando eu era um garotinho, assim, né? Eu gostava muito de correr, de me deslocar, mas muito mesmo, e de chegar na exaustão. E aí eu fiquei pensando, será que isso foi um movimento assim de fobia, né? Porque aí que remete a um outro pontinho que eu queria falar de mim mesmo, né? Que foi que meu pai era um cara muito doente por muito tempo, assim, da minha infância, 12 anos da minha infância. Então, eu desenhava ambulância, sabe, na escolinha. E aí, talvez foi um movimento fóbico, não sei. Foi uma coisa que me pensou por mim, né? E aí, eu fui para a dança. A dança aliada a um desejo de viagem. E foi isso que eu acabei fazendo, né? Eu comecei a dançar e a vida me trouxe umas oportunidades de me deslocar ainda mais. Eu viajei e eu acho que talvez nesse trajeto todo, talvez essa linha fóbica foi o meu grande desafio, ao mesmo tempo em que eu criava uma condição também de exercitar um desejo mesmo, né? De mover e da beleza, talvez intrínseca aí do movimento, beleza no sentido assim que também me leva a essa outra coisa, que é a questão da produção, né? O que a gente produz enquanto está vivendo, né? Enquanto está sendo atravessado, assim, né? E aí, um outro pontinho rapidinho, assim, acho que eu já estou no meio. Um outro pontinho foi também que eu vivi num lar, né? Na minha mãe, meu pai, assim, né? Aquela coisa que tinha muito permeado, como a maior parte, acho que das pessoas, muito investimento no ressentimento, sabe? E para mim o ressentimento era o céu, era o limite, entendeu? Eu tinha que me virar nessa faixa de vibração, né? E aí, quando eu tive uma experiência, né, de ter filho e tudo, e também me defrontei com duas coisas. Agora tu não te move mais, porque eu não estava nem casado, e então são outra coisa, outra equação. E outra, o ressentimento, puta, não era isso que eu esperava de você, e aquela história clássica, né? Eu falei, ferrou, assim, sabe? Aí a amiga mais lúcida fala, tá vendo? Tá provando do seu próprio remédio, puta, talvez mesmo, né? Não sei se no sentido tão, sabe, minha culpa, mas é algum remédio que estava perto de mim. E aí eu tive que ficar parado. Eu tô criando um pouco uma narrativa a partir dessa palavra deslocamento, né? Eu tive que ficar parado e eu tinha que ao mesmo tempo ultrapassar esse negócio. Me alimentei de algumas coisas da filosofia, né, de alguns encontros e tudo, e descobri que tinha gente que falava disso e que o ressentimento não era o limite e que tinha um jeito de tirar umas ficções e aí a gente entendia que a vida era inocente. E aí isso aproximava mais aquela criança que ficava correndo pela alegria daquilo, pelo que aquilo produzia e foi assim que eu fui, acho que, me atentando para essa possibilidade do que a gente está produzindo, a tal da viagem imóvel, né? Agora, talvez eu era um candidato a produzir a viagem imóvel. E aí isso talvez me trouxe um pouco mais para o interno, vamos dizer assim, né? Mesmo. E também no trato, no manejo com a criança, com essa coisa de ter filho que é maravilhosa e tudo. Parece que o tempo fica assim, né? Você pode comer o tempo assim.
E cada momento é tão decisivo no sentido de que é evidente que está se produzindo uma coisa ali, né? E aí eu acho que eu entendi de alguma maneira para mim que, apesar de ainda lidar com a minha linha fóbica bastante, eu ando bem, enfim, bem ansioso, minha respiração está aqui em cima, eu tuço e aí já fico louco, um monte de coisas. Eu entendi também que a gente pode produzir essa produção de alegria mesmo, em si, um valor em si, assim, sabe? E eu acho que isso me leva um pouquinho ao que você estava falando, de ficar um pouco mais assim, contemplando o mistério que é a vida e se alegrando. Se você planta uma árvore, né? Ou se alguma pessoa se alegra, a natureza toda se alegra, você é capaz realmente de se conectar com esse aumento, né? Então, eu tenho essas coisas um pouco elaboradas numa saga meio pessoal, né? E que tem a ver com a dança, com o movimento, com o deslocamento. E a minha vida, assim, só a última coisa é que minha vida sempre foi da mão para a boca. Eu nunca tive realmente vamos dizer assim, um conforto, uma costa, sabe? Então, eu me virei. Por que eu desejo me mover além, claro, dessa situação crítica que empurra o meu lado fóbico para longe daqui, mas puta, como é que eu vou chegar lá, sabe? Além disso tudo, agora que talvez eu tenha vislumbrado a conquista da viagem imóvel, né? Eu queria estar num canto assim, sabe? Para poder praticar, exercitar, continuar me alegrando e alegrando algo, sabe? É um pouco isso, assim, sabe? Certamente isso vai virar uma coreografia deliciosa de dançar e de assistir. Oxalá. Sim, Zeta. Eu acho que isso conversa com o que a Neuza escreveu aqui, que ela coloca, né, que é um momento que está nos convidando a cuidar do que plantamos, né, e olhar os frutos que nasceram desse plantio, sem dúvida, porque quando a gente faz esse reconhecimento, onde eu estou aqui agora, o que foi que eu plantei, o que foi que eu caminhei, eu consigo encontrar o necessário daquilo, eu consigo falar, nossa, foi necessário, foi isso que aconteceu. E quando eu encontro o necessário, aquilo pode se tornar desnecessário. Então, por isso que entra, né, nessa zona aqui ainda difícil, nebulosa para a gente entrar, da equanimidade, esse desapego de que eu não vejo a vida nessa perspectiva que eu estou trazendo aqui. Eu vou plantar, vai dar frutos e um dia eu vou sentar embaixo da árvore e vou colher e vou comer esse fruto e pronto. E acabou a vida, né? Ou isso é para isso que se vive, Olha, né? Em relação a isso que você está falando, né, a gente tem pelo menos eu, esse pensamento muito claro, né, de que a gente planta e a gente vai usufruir diretamente do que planta, né? O que planto é meu. E eu acho que esse é um ponto assim, bem interessante para ver que o que planto não é meu. Eu planto. E eu percebi isso, segunda-feira foi o aniversário da nossa filha. E a gente fez um ritual e ela me deu um presente que ela fez 14 anos, que era um passarinho de vidro, e que era ela, né? Que ela vai voar. E então essa coisa, né, com o mais próximo que são às vezes nossos filhos, e que não são nossos, né? Parece que a gente os faz e que são nossos filhos, mas nossos filhos é uma maneira de... Minha filha não é minha filha. É minha filha, mas não é. Ela é ela. Não é minha, não tem dono. E não por isso eu vou deixar de cuidá-la.
e de acompanhá-la e de estar perto dela. Então, muitas vezes eu vejo aqui, sabe, em coisas muito pequenas, como a gente se distancia dessa relação e desse que não é meu, né? E do valor que a gente dá para o material, porque, por exemplo, aqui vem muita gente, você vê muito, assim, a pessoa andando e conversando, e de repente passam do lado de uma árvore e pegam uma folha, ou quebram um galho, né? E a gente não anda assim pelo São Paulo, assim, quebrando espelhos retrovisores dos carros enquanto fala, ou quebrando vitrines, né? Mas com a natureza a gente faz isso, e basicamente assim eu trouxe o negócio, o tema dos filhos, porque parece que é o mais querido, o mais amado, né, que uma pessoa tem, né, que é esse fruto. Nossa, E a gente está o tempo inteiro não deixando esse passarinho voar, né? Então, você me veio... Sim, e conversa super com que a Neuza depois continua aqui também, falando assim que ela acaba conhecendo agora os filhos através das lives que ela assiste deles, conversando com outras pessoas, né? Fala, Neuza, você queria falar? E eu acho que é esse a nossa maior riqueza e o nosso maior plantio, e é o que a gente deixa de melhor para o mundo. Então agora eu tenho esse reconhecimento que o que eu plantei, essa minha criação, o que eu deixei para o mundo é muito bonito. A minha filha está morando em Milão, e então ela o que tem falado é que ela está no futuro, né? Então ela já viveu o que a gente está vivendo agora, e ela é uma menina, para mim é uma menina, né? Que ela tem 33 anos, mas ela já viveu tudo isso, e ela tem passado uma mensagem muito bonita, assim, uma mensagem de esperança para a gente se cuidar. Então eu tenho conhecido os meus filhos através dessas lives, são coisas que eu vejo eles falando que a gente não teve tempo de sentar e conversar a respeito disso, porque a gente estava correndo, construindo a vida, né? E talvez uma construção, apesar que eu não tenho um sentimento assim de que faltou nada, porque a gente sempre conversou muito a respeito de muitas coisas. E porque talvez a gente tenha crescido juntos, né? Porque eu fui mãe muito nova, e então a gente cresceu muito junto, assim, dentro disso mesmo, né? Do que planta, da gente cultivar o que plantou, não só plantar, mas cuidar do que plantou. Então agora eu olho para eles, eu acho assim, foi bem legal, porque ele captou exatamente a minha mensagem da gente falar dos filhos, que os filhos não são nossos, né? A gente cria os filhos, e esse desapego é difícil, é muito difícil. Mas eles não são nossos, eles são do mundo. Sim. E aí você trouxe a concretude, você trouxe um exemplo concreto do próximo movimento, que é a Zona da Renovação, que é isso, que é poder olhar o filho hoje e falar assim, não faltou nada, a gente conviveu tudo que podia, mas hoje eles são outros, pensam de outra maneira, estão vivendo outras experiências, e poder se abrir para essa diferenciação daqueles que são tão íntimos nossos, poder reconhecer que aquele que está do nosso lado, tão íntimo, é outra pessoa, não é aquela pessoa que eu conheci ontem, né? É maravilhoso isso, né? E a gente até olha, não é aquela pessoa que eu conheci a vida inteira, né? E a gente fala, uau, que construção, que bela construção que eu e meu marido fizemos, né? O que, assim, que contribuição a gente está deixando. Sim, e aí tem o orgulho, o xodó. Mas você traz isso, né? Você trouxe de uma maneira que deixa mais clara e mais simples essa zona da renovação, essa possibilidade que parece tão fácil, né? A gente falar é ótimo que todo mundo se renove, mas se a gente para de reconhecer o outro como a gente sempre conheceu, pode às vezes dar uma sensação, ou nunca conheci essa pessoa, ou então essa pessoa não é mais a mesma e já não sei se me adapto a ela.
É desse lugar, dessa fluidez. Isso que eu estou falando aqui, para quem até agora, para quem está chegando hoje, não acompanhou os outros encontros, para ficar mais claro, se quiser assistir os 2 encontros anteriores, a gente criou uma roda da vida ali, e a gente vem falando de cada quadrante dessa roda, e aí, do último encontro, se percebeu isso, que o primeiro e segundo quadrante é possível a gente reconhecer porque é uma experiência nossa e ele precisa ser transmutado. Mas o terceiro e o quarto a gente nem entende de uma maneira geral. De uma maneira pontuada a gente entende, né? Mas de uma maneira geral, não. Então a gente vai seguir, está dando aqui, né? Já passamos um pouco do nosso horário e quero liberar todos vocês e todos nós aqui para fazer a vida real. A Maíra trouxe uma questão aqui que vou pedir licença, Maria, para a gente desenvolver no próximo encontro. Juliana também está trazendo, né? Como filha, eu vejo que é um processo que meus pais estão passando. Mas eu vou dizer, a gente não pode se iludir, porque os nossos pais também mudam. E às vezes a gente não dá essa possibilidade. Nesse ritual que o Fábio falou, a gente está aqui no isolamento social, mas é um isolamento social cheio de gente, né? E um deles, meu pai e minha mãe. E a participação deles nesse ritual me fez ver outro pai e outra mãe, outras pessoas, né? E esse movimento de transformação constante, se não tiver ativado em nós, a gente fica sempre querendo encontrar o conhecido, que foi o que o Alexandre falou, né? Por que a gente se acomoda, se adapta? Porque ficou conhecido, é o lugar que eu quero ficar. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Então tá, vamos seguindo. Quinta que vem a gente se encontra para esse nono encontro. Queria só falar uma coisa ainda. E a gente... se for rápido, André, só para a gente não ultrapassar muito o horário. Que aquela hora caiu também aqui a internet, demorei um pouco para voltar. Sim, né? Caiu, mas a gente justo aproveitou uma palavra perfeita que você trouxe e conseguimos seguir o processo. Depois você assiste lá esse trechinho. Só a única coisa que eu talvez queria trazer é que você estava falando desde o começo dessa questão do terceiro e quarto quadrantes ali. E dessa nossa dificuldade, mas aí quando eu estava ouvindo o Zeta falar, que tinha muito a ver com o que eu estava tentando dizer também, é que talvez nesse momento que a gente está passando, e que eu falei que estava sentindo uma memória de muitas coisas surgindo, né? Também só colocar isso que eu acho que todos nós temos um contato com esse terceiro e quarto quadrantes na nossa memória em algum lugar, sabe? Porque quando a gente fala assim, você falou que não é buscar fora, mas parece que a gente começa a querer buscar dentro da gente e não sabe aonde também, né? E não que tenha um lugar certo para a gente buscar isso, mas assim, quando ele falou da infância dele como menino correndo, né? Isso tudo a gente tem muitas experiências dentro da gente que acho que talvez sejam muito ligadas com a infância também, né? Então, quando a Neuza fala dos filhos dela também, das crianças, que o Fábio falou, eu falando daquela minha experiência, eu falando da busca da criança que a gente traz dentro da gente também, porque parece que depois disso, tudo que a gente fez tem muito a ver com essa desconexão, sabe? A gente pode olhar para um movimento grande da humanidade, mas eu acho que todos nós passamos por esse movimento ao longo de uma vida, né? Então, eu acho que isso está aqui também, na gente. E só para terminar, assim, uma coisa que você falou da mente, você falou da mente paradoxal, e na travessia lá estava falando muito da mente dualista, essas coisas. Mas teve alguma fala sua sobre a mente, que você falou do bebê também, que, na verdade, eu até fico repensando esses termos, sabe? Mente paradoxal, mente dualista, porque, na verdade, a mente em si, ela não é nada disso. Ela é um campo vazio, de infinitas possibilidades, né? A gente cria maneiras de operar com ela, mas quando você só chega na mente em si, quando você entra em contato com essa vacuidade.
né? Ela em si já é em nós uma experiência disso, né? Então, a gente fala mente, paradoxalmente dualista, mas, na verdade, são um pensar assim ou assado, mas, né? Para mim, a mente em si tinha a ver com aquele desenho da flor que você falou. Você vê sabe, o papel, né? O vazio, independente de qualquer contenção que você coloque nele. Né? É isso. Sim, por isso que a gente está falando dessa aparência, e nessa aparência a mente dualista está sendo convidada para ser integrada, para nessa aparência a mente paradoxal surgir e a gente ter um caminho mais liberado da mente por essência, e quando ela entra na aparência, que a gente tem essa conexão, isso que chama reconexão, isso que chama conexão com a natureza, né? Então, é uma conexão realmente interna em cada um de nós. Mas vamos então, a Juliana estava aqui com a mão levantada. Juliana, você quer colocar alguma coisa antes da gente encerrar hoje? Não, vamos, obrigada, mas vamos, a gente deixa para uma próxima a reflexão aí. Obrigada. Tá bom, querida. Então, a gente está em contato, tem um grupo lá do Muda, quem quiser seguir com alguma interlocução. E aí, quinta que vem, a gente encontra para o nono encontro e segue um pouquinho para ver se a gente começa a destrinchar esse terceiro e quarto quadrante e pensando nisso nas nossas escolhas, o que a gente deseja como perfeição de vida para poder integrar tudo isso, sair dessa fantasia e poder ter campo para uma criação mais genuína, né? Mais conectada e sair desses nossos desejos pessoais. Tudo bem, então? Vamos seguindo? Vamos. Um beijo. Muito grata pela... Alô, colocou Fábio, adelante. O próximo encontro, eu canto a música que veio durante a conversa, chamada Sentido. Quer cantar agora? Ainda não está feita. Será que vai dar para ouvir? Paciência, direção, levados pela impermanência. Paciência, diversão, levados pela impermanência. Tá dando eco? Se a gente solta a corda imprevisível, Agora ficou bom. Presente disponível do vento do devir. Sentido é só sentindo que se sente. Eu sou possível, já tô aqui. Paciência, direção, levados pela impermanência. Parece que pensar é perecível, que a mente é cabível, mas eu não caibo aqui. Sentido é só sentindo que se sente. Eu sou possível, já tô aqui. Ó, saindo. É um luxo esse nosso encontro, é um luxo. Um beijo, gente. Beijo.